para você que, assim como nós, acredita no poder transformador da educação. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast de educação, o Pode Educar Brasil. Muito prazer, eu me chamo Pedro Victor, sou professor de matemática e hoje eu tenho a grande alegria e privilégio de dividir o co-host com a diretora do podcast, a diretora do Pode Educar, a minha amiga e colega, a professora Cristina Teles. Olá pessoal, eu sou Cris, professora de Física e Matemática e estou aqui hoje para a gente bater um papinho com a nossa convidada Lídia. Olha só que maravilha! Cris, antes da gente começar esse papo legal, eu só gostaria de lembrar você que está nos assistindo que nós do Pode Educar estamos aí em breve lançando um acompanhamento escolar. Então, se você tem um filho ou talvez um conhecido que precise de um acompanhamento nas disciplinas matemática, português, física, química e as demais disciplinas, ou talvez uma melhora ali na questão da alfabetização, fique de olho nas nossas redes sociais, nos nossos episódios, que nós vamos estar lançando esse acompanhamento junto com alguns outros bônus, como xadrez, também acompanhamentos com neuropsicopedagogos, a parte socioemocional. Então vamos fazer um trabalho completo com o seu filho, com o seu jovem, a sua criança. Fique ligado então nessas novidades. Então vamos para o tema, Cris. Cris, eu sei que o tema de hoje você ama e foi você que escolheu. O tema de educação inclusiva. Conta pra gente por que você escolheu esse tema, Cris. Então, eu escolhi esse tema primeiro porque eu sou muito apaixonada por esse tema e porque eu tenho visto em alguns grupos de mães, dos quais eu faço parte, mães pedindo indicações de escolas onde devem matricular seus filhos, né? Escolas que tenham esse viés inclusivo. E aí, ao ver essas publicações, eu me lembrei logo de uma amiga amadíssima minha e já tratei de sugerir o tema, né? Tanto o tema quanto a convidada de hoje foram sugestões minhas, Pedro. Olha só, Cris, e excelente escolha. E essa sua amiga é uma convidada mais que especial e gabaritada para a gente conversar esse tema. Primeiro, ela é uma colega minha de área, também professora de matemática da Secretaria de Educação, apaixonada e defensora por esse tema, educação inclusiva e educação especial. E fiquei sabendo também nos bastidores que é uma artesã habilidosa nas horas vagas. Eu posso afirmar. Seja muito bem-vinda, professora Lídia de Oliveira. Muito obrigado pela presença. Obrigada a vocês pelo convite. Um prazer hoje estar aqui com o Pode Educar Brasil, tratando desse assunto que faz parte do meu dia a dia, né? Falar de educação inclusiva faz parte da minha rotina, eu trabalho com isso todos os dias e há alguns anos já em sala de aula, né? Faz parte da minha realidade. Muito obrigada pelo convite. Amiga, eu queria então que a gente começasse assim. Primeiro, né? Eu queria que a gente começasse definindo o que é a educação inclusiva e quem é o público-alvo dessa educação inclusiva. Eu queria que a gente começasse definindo isso e que em seguida você falasse um pouquinho do Distrito Federal, que é esse lugar onde nós somos professoras, né, já há algum tempo, e que nós vivemos uma realidade privilegiada no quesito educação inclusiva. Então, falar de educação inclusiva é até um pouco complexo. Por quê? Porque está na moda. Está na moda falar de inclusão. Mas ver a inclusão acontecer é diferente. Porque a educação inclusiva é aquela inclusão, aquela educação que ela dá acesso a todos. Só o estudante com alguma deficiência, que geralmente é o público da educação inclusiva, não. Mas todo estudante que tem alguma necessidade de material diferenciado, de uma aula diferenciada, de um olhar diferenciado. Incluir é você pegar o seu estudante, que talvez não se encaixe nos padrões, e fazer com que ele se sinta bem no ambiente escolar. O que é o nosso grande desafio em educação inclusiva. As redes sociais, a mídia, fala-se muito da educação inclusiva. Nós temos leis hoje que garantem o acesso ao estudante à educação inclusiva, mas e na prática? Né? O Distrito Federal realmente é uma referência em educação inclusiva.
Se a gente pegar ali nos anos 80, 90, Pedro não é dessa época não vai lembrar. Não, Cris. Não vai lembrar. Mas a gente não tinha muitos colegas em sala de aula com deficiência. Por quê? Por que você acha que não? Porque eles eram escondidos, né? Eles eram escondidos. Não que não havia, né? A população tinha, né? A questão realmente é essa, né? Eles não estavam presentes ali na sala de aula. Exato. Muitas famílias, às vezes, tinham receio de mandar o seu filho com deficiência à escola, tinha receio até do que ele pudesse sofrer, né? E muitos, os que iam, estavam nos centros de ensino especial, nos centros especializados, que era exclusivo para aquelas crianças, né? É educação especial, esse que é exclusivo? O que é exclusivo é a educação especial. Isso, né? entendi. Para ficar bem claro, então, qual é a diferença, então, da educação especial, que a gente ouve, da educação inclusiva, que agora a gente ainda ouve ainda mais, né? A educação especial ela é voltada exatamente para os centros exclusivos, os centros de ensino especial, né? Que nós temos em Brasília, quase todos os regionais, quase todas as regiões administrativas têm um centro de ensino especial, não são todas, mas quase todas. E esses centros especializados, que são importantes, atendem um público-alvo específico e são importantes existir, ele é voltado para a educação especial. A educação inclusiva é a educação que acontece na escola regular. Hoje, 100% das escolas públicas são inclusivas. 100% das nossas escolas hoje têm estudantes com deficiência, estudantes com transtorno do espectro autista, inseridos dentro das turmas regulares e convivendo normalmente, evoluindo, brincando, correndo, caindo, levantando com as outras crianças. Amiga, a gente pode dizer então que a educação inclusiva é uma forma de amor? Sem dúvida, sem amor não tem inclusão. Não tem inclusão. Por quê? É fácil lidar com uma criança com deficiência, com estudante com deficiência? Não é fácil. Não é fácil para a família. A família, quando recebe a notícia de um filho com deficiência, ela vive um período que é um período de luto, onde ela vai passar pelo período de entender o que está acontecendo, a aceitação da deficiência daquela criança e até ela chegar ao ponto dela conseguir ajudar e recorrer aos especialistas que são fundamentais no tratamento, na vida diária da criança com deficiência em si. Tem um choque, né? Na período de primeira. É um choque. Né? Pedro, é verdadeiramente um luto. É um luto. É um luto. Olha só. Nenhuma mãe, quando está esperando seu filho, vai esperar que ele venha com deficiência. Mas quando vem, ela ama, porque mãe tem um amor incondicional. Né? Mas tem um período de luto, um período de aceitação, que ele é um período muito difícil. Né? Então, isso é bom dizer para as mães que estão nos assistindo, que talvez ali receberam essa notícia recentemente, ou que já lida, para que ela saiba que isso faz parte, né? Experiência. Exatamente. Né? E é importante que ela viva o luto. Por quê? Porque é pro resto da vida. Deficiência não é doença que tem cura. Não. Deficiência, ela é uma situação permanente. Tá? Ela é uma situação que ela vai perdurar eternamente. Só que com o passar do tempo, a família vai aprendendo a lidar com as características da deficiência, assim como a escola, os colegas, os professores. Né? Então, sim, inclusão é um gesto de amor, é um ato de amor, porque não tem como eu aceitar o que é diferente se não houver amor. É fácil lidar com o estudante, especificamente com deficiência? Não. As nossas faculdades não preparam o professor para lidar com o estudante com deficiência. E às vezes o professor chega em sala de aula, ele sabe que ele tem que fazer uma atividade diferente para aquele estudante, mas ele não sabe como fazer, ele não sabe nem por onde começar.
Então, eu costumo muito dizer que falta, às vezes, acolhimento. Falta a família ser acolhida na escola, falta a escola ser acolhida pelos órgãos que a regem, falta o professor ser acolhido, falta a direção da escola ser acolhida e principalmente o estudante ser acolhido. Né? O estudante ele só vai se sentir parte da escola quando ele se sentir acolhido e pertencente, né? Exato. Como isso é importante, assim, e eu vejo que para nós que trabalhamos já há alguns anos com educação, isso é uma coisa, é um exercício contínuo, né? A gente, não existe uma receita para isso, é uma coisa que a gente vai aprendendo com aquele estudante. Então, cada estudante desse tem uma rotina. E é muito importante, por exemplo, você que já trabalhou em sala de recursos, como o teu apoio foi importante para o meu trabalho, para que eu desenvolvesse o meu trabalho. Porque a partir do teu olhar, eu podia aprimorar algumas coisas que eu fazia. Porque quando a gente fala de adequação curricular, às vezes o professor está preso ao papel, ele está preso ao currículo que ele tem que cumprir. E às vezes aquele estudante, ele precisa ir além do currículo. Ele precisa que certas habilidades sejam tratadas para que ele alcance o êxito naquela atividade, por exemplo. Então, por isso que tem que ter essa rede de suporte. O atendimento educacional especializado, que é a sala de recursos, ela é um suporte. Ela é um suporte para o professor, ele é um suporte para a escola, ela é um suporte para a família e é um suporte para o estudante. Ela vai complementar o trabalho que o professor faz em sala de aula, né? Porque não é fácil. Às vezes, nós que somos das matérias específicas, né? E às vezes a gente vai pegar ali um estudante no 7º, 8º ano e às vezes vai falar assim, nossa, o fulano chegou aqui, o fulano não sabe ler. Será que o fulano não sabe ler mesmo? Ou será que ele lê de uma forma diferente? Olha aí, é verdade. Quando você conversa com o fulano e você explica para ele, lê um texto para ele, ele consegue interpretar? Interpretar vale muito mais do que ler. Às vezes, o fulano não escreve, mas ele entende tudo que você fala. E aí, será que é correto a gente dizer, então, a respeito desse estudante com necessidades especiais, né? Que hoje a gente fala com deficiência mesmo, né? Hoje voltou a se usar esse nome. Mas será que é normal eu pensar, então, que eu tenho que conhecer esse ser para que a partir disso eu possa fornecer instrumentos de aprendizagem para ele? Porque eu tenho a impressão de que sem conhecer ele, tudo que eu fizer vai ser raso, vai ser inútil. Sem dúvida. Por quê? Existe uma vasta gama de deficiências. As deficiências são muitas e são em níveis diferentes. Existem níveis diferentes de deficiência. Todo estudante, seja com deficiência ou não, ele vai ter algo que vai ser da área de interesse dele. A gente costuma até chamar, às vezes, no estudante com deficiência de hiperfoco, né? Que é a área de interesse desse estudante. E às vezes ele não vai se interessar pela leitura de um livro, mas se ele gosta de um super-herói, talvez ele possa ler um gibi daquele super-herói. Então é fundamental você conhecer o estudante e por isso o elo com a família, porque é quem melhor entende o estudante, é quem melhor entende o que acontece com ele. Então, quando você conhece o seu estudante, você vê, olha, hoje ele chegou, hoje ele não está bem, hoje ele está mais agitado. Você vai saber respeitar os limites do seu estudante com deficiência. Todos nós temos dias que às vezes a gente não tá afim de conversar. Com certeza. A gente acorda e fala assim, hoje eu não quero papo com ninguém. Se eu pudesse me esconder no meu casulo, eu faria, né? Não é? O estudante com deficiência também. E quando o professor começa a conhecer esse estudante, pela forma como ele chega na sala de aula, você percebe que ele, aquele dia, precisa de uma atenção diferenciada. Então, isso é inclusão. Então, Lídia, o que nós chamamos, o que se chama educação inclusiva, pela sua fala, nada mais é do que uma educação personalizada.
personalizada. Personalizada. E eu diria que não só para o estudante com deficiência, mas para todos. É esse o ponto, porque nós tivemos todos. uma vivência, inclusive mediada pela Cris, onde nós nos conhecemos, no qual, como professor, eu tive muita dificuldade de conseguir fazer para um aluno específico uma adequação curricular. E aí, naquela sua fala, naquela época, eu interpretei, eu levei para a minha vida dessa maneira. Por isso que eu falei, eu vou comentar isso com a Lídia. Porque nós víamos a adequação curricular, eu pelo menos, como algo que eu precisava pensar naquele aluno, com aquela realmente, aquele transtorno, com aquela deficiência, como eu poderia ajudá-lo. Só que quando eu penso de uma maneira personalizada em todos os alunos, aquilo fica muito mais fácil, né? Fica personalizado de uma maneira que não beneficia só a ele, mas a todos, não é isso? É isso. A gente não precisa partir do mais complexo e pegar e fazer uma atividade onde a gente finge que acredita, que fez personalizada para aquele estudante, às vezes até colocando coisas aquém do que ele seria capaz. Quando a gente pensa no fluxo contrário, se torna muito mais simples adequar, né? Eu vou pensar primeiro na minha atividade mais simples, com uma linguagem mais simples, e depois eu vou expandir de acordo com que os meus estudantes forem me dando condições para expandir. Então, quando a gente faz essa personalização do mais simples, aí a gente está praticando a inclusão. Aí a gente está incluindo não só o nosso aluno com deficiência, mas todos os nossos estudantes. Porque às vezes o meu estudante ele não tem deficiência, mas ele tem uma dificuldade de aprendizagem. Na nossa área, então, que é matemática, 90%, né? E foi o que eu percebi, 90%. Lídia, com a sua sugestão, com o seu acompanhamento, exatamente isso. Que ao invés de eu pegar esse aluno como uma carga de trabalho extra, essa sua visão, esse seu treinamento me ajudou a ver que facilitou o meu trabalho para os meus demais alunos. Por quê? Porque eu preparava uma aula na qual eu destrinchava mais, como você falou, eu ia realmente, né, aumentando do micro para o macro, e aí todos os alunos, principalmente matemática, que tem essa dificuldade, eles tinham um aprendizado muito maior. Eu diminuí o meu trabalho ao invés do que eu achava que eu aumentaria. Essa foi a prática que eu comecei a ter na minha sala de aula, Pedro, há alguns anos, né? Primeiro, eu sou do magistério, né? Então eu já tenho uma visão um pouco diferenciada. E aí, quando concluí matemática, eu fui dar aula de matemática porque eu adoro lidar com adolescente. Além da matemática, eu gosto de lidar com adolescente. Ninguém gosta, eu adoro. Também. Adoro trabalhar com adolescente. Acho muito legal a interação que a gente tem com eles. E aí eu comecei a perceber na minha prática diária que eu conseguia melhores resultados do que, às vezes, o professor mais tradicional. E aquilo me levou a uma reflexão. Por quê? É porque tinha uma linguagem mais simples. Uma linguagem mais simples. Quando a gente tem uma linguagem mais simples, a gente atinge os nossos estudantes de forma mais global. Mas ainda não era inclusivo. A minha experiência com a inclusão efetiva, eu sinto na minha trajetória, esse ano eu completo 24 anos de Secretaria de Educação, eu sinto nessa trajetória que a inclusão, para mim, ela efetivamente foi acontecer em 2019. Efetivamente. Eu fazia adaptação curricular, eu fazia atividade diferenciada, aquilo tudo que a lei nos cobra, né? Um formulário que a gente tem que preencher, que é o que nos dá respaldo. Fazia tudo isso, sempre fiz. Mas eu só percebi a inclusão em 2019. Qual foi esse marco diferenciado? Eu ia perguntar Não exatamente isso. Então, eu em 2019 fiz uma cirurgia na mão. E eu precisei sair de sala de aula. Realmente precisei estar fora de sala de aula, mas eu não queria ficar sem trabalhar. Então, eu retornei para a escola, mas retornei com uma restrição. Não podia ir para a sala, porque eu não podia escrever, era na mão direita. E aí eu fiquei dando um suporte nas outras áreas da escola e inclusive na sala de recursos. E aí, observando o trabalho dos profissionais ali, eu fazia assim, um trabalho mais assim, administrativo ali, de organizar
arquivo dos estudantes, nada pedagógico. Mas eu comecei a observar muito o trabalho dos professores da sala de recurso. E aí eu comecei a observar como eles faziam, a forma como eles trabalhavam. Quando foi em agosto de 2019, eu retornei para a sala de aula, algumas salas de aula, não todas, e eu tinha uma turma que eu tinha 2 alunos com deficiência intelectual. E aí foi a minha primeira quebra de paradigma. Porque quando a gente fala deficiência intelectual, a gente acha que aquele aluno não aprende. E o deficiente intelectual, ele aprende sim, mas ele aprende num ritmo diferente. Assim como um aluno autista é extremamente inteligente, inteligentíssimos. Eles só precisam do ajuste comportamental dentro do espectro deles. E eu tinha 2 alunos ali com deficiência intelectual. Um deles, eu tinha até me indisposto no início do ano com ele, porque além da deficiência intelectual, ele tinha um transtorno opositor desafiador. Então, no início do ano, a gente tinha se indisposto, tinha tido um estresse e ficou... Não é fácil. Só a gente que está em sala de aula, a gente sabe que não é fácil. Mas... quando eu entrei, que eu retornei, eu falei assim, eu quero essa turma, desses 2 estudantes. E aí eu comecei a olhar para eles de uma forma diferenciada. Um deles não falava nada, ele ria o tempo todo, ele sorria o tempo todo. Você falava com ele balançava a cabeça que sim e sorria. Ele copiava tudo, mas ele não respondia nada. E assim, pra gente... era um aprendizado que não estava existindo. E aí, isso uma turma de 9º ano. Então, ele estava no 9º, ele tinha chegado até ali, porque existe o falso conceito de que o estudante com deficiência não pode ser retido. Ele pode sim, principalmente para o benefício dele próprio. Ele pode para uma temporalidade, onde ele faz 1 ano ou em 2, onde ele tem um tempo maior para executar as disciplinas, né? Então, é uma cultura que ela também precisa ser trabalhada. E precisa ser compreendida dentro das escolas. Compreendida. Porque às vezes nós mesmos, enquanto professores, não conhecemos todas essas estratégias que estão à nossa disposição, né? E aí fica muito fácil, Lídia, eu acreditar nisso que é senso comum. Que eu preciso, o estudante que tem algum transtorno, alguma deficiência, ele está automaticamente aprovado. Isso não é real. E nem é inclusão. Sim. Porque... saboroso, né? Empurrar o aluno. Exatamente, né? Porque acaba se tornando um sofrimento para aquele estudante que está ali. Gente, adolescente é cruel. Querendo ou não, é cruel. E assim, eles sofrem bullying, eles sofrem um processo da discriminação em sala de aula, enquanto todos estão envolvidos em atividades, eles estão de canto. A autoestima vai lá embaixo. Então, precisa ser repensado essa forma? Precisa. Mas, naquele agosto, eu entrei naquela sala de aula disposta a olhar de forma diferente para aqueles 2 estudantes. Então, eu já comecei fazendo uma mudança no lugar deles, passava uma atividade para a turma e eu falava, eu não vou fazer uma atividade diferente para eles, não. Eu vou explicar de uma forma diferente. Eu já tinha um hábito de usar na minha turma muito lápis de cor, quando vai trabalhar principalmente as expressões algébricas. Então, eu comecei a enfatizar o lápis de cor ainda mais. E aí eu vi que com lápis de cor eles conseguiam entender melhor o que tinham que fazer, como eles tinham que resolver. E aí fui conduzindo as minhas aulas, voltando meu olhar muito para eles. Até que chegou o dia da avaliação. No dia da avaliação eu sentei do lado deles, trouxe calculadora, trouxe, mas o estudante não pode usar calculadora? Claro que pode, ele está no 9º ano. Se ele não sabe entender a lógica, o raciocínio lógico matemático,
A calculadora não vai fazer diferença na vida dele, nenhuma. Qual é o trabalhador que mexe com contas que vai perder tempo fazendo as contas Não, de cabeça, até a gente, né? que é professor de matemática, no dia a dia a Não gente vai, pega né? ali, né, a calculadora, porque na pressa, na pressão nada funciona. E porque não é o mais importante. Não de é fato, o mais né? importante, exato. E aí, trouxeram a calculadora, trouxe. Um deles, eu peguei o exercício número 1, expliquei, ele conseguiu fazer da letra A à letra E. Só voltou quando o número 2. O outro, que tinha um comprometimento maior, eu explicava a letra A, ele conseguia executar. Na letra B ele já não se lembrava mais, mas eu explicando novamente, ele conseguia executar novamente. E aí, quando eu peguei a avaliação daqueles dois, os dois fecharam a minha avaliação de matemática, que muitos não fecharam na sala de aula. E aí eu cheguei na sala de recursos, eu lembro que eu cheguei na sala de recursos, a professora, eu falei assim, professora, você não acredita, fulano fechou a minha prova. E tudo que eu fiz foi sentar do lado dele e explicando. Fulano, pega a calculadora, sabe usar a calculadora? Que sinal é esse? Faz essa conta. Eu fui fazendo passo a passo. Lídia, e aí eu queria fazer uma intervenção, queria mesmo que você falasse, né, como normalista e como professor experiente, qual é o poder e a importância da afetividade? Porque tudo isso que você me falou é a questão da afetividade. Eu não estou falando de afeto, de beijo e abraço, eu estou dizendo da questão de você afetar aquele sujeito, né? De você conseguir, de alguma forma, interagir com ele, né? Fazer com que ele te veja de uma maneira respeitosa. E é interessante essa sua pergunta, Cris, porque aquele estudante que eu tinha tido um estresse com ele ali no início do ano, quando ele recebeu a avaliação dele, a primeira coisa que ele virou e falou foi, professora, muito obrigada, porque eu nunca tinha entendido matemática na minha vida. Olha só, transformou vidas. Isso é afetividade. Sim. Porque eu olhei para ele de forma diferente. O nosso olhar fez a diferença naquele Fez a sujeito, diferença, né? E o professor, ele tem o poder de mudar vidas, né? E eu tô quase chorando, eu tá? percebi! E com o estudante com deficiência, isso é muito maior, é muito mais amplo. Eu hoje, eu me vejo sedenta de muitas vezes chegar e falar assim, olha colega, vamos sentar, vamos olhar diferente. Vou segurar a tua mão, vamos juntos, Vamos, né? Vamos, você precisa de ajuda. Em que eu posso te ajudar? Você não está conseguindo resolver, preparar uma aula, por exemplo, de matemática do ensino médio, que é muito difícil você preparar uma aula de matemática do ensino médio diferenciado, olhando mais assim. Vamos lá, vamos fazer juntos. Porque aí eu acredito que a inclusão vai acontecer. Lídia, eu vou fazer a oposição aqui. Realmente é muito, muito lindo e realmente funciona. Mas assim, na visão do professor que está nos assistindo e fala assim, poxa, como é que eu vou ter essa afetividade numa sala com 40 alunos, o cronograma comendo ali para cumprir o currículo em movimento no Distrito Federal ou a BNCC no resto do Brasil que nos assiste aqui. Como é que o professor que está ali sozinho, fazendo 1001 coisas, consegue ter esse tempo e esse olhar diferenciado, na sua opinião? Pedro, é possível. Primeira coisa, você tem que querer. O professor tem que querer ser diferente. Se nós continuarmos dentro da nossa caixinha de professor, não vai ser diferente. Então, a primeira coisa, nós temos que querer ser diferente. Segundo, tem que estudar. Eu tenho que me aperfeiçoar. E aí, eu digo com muito conhecimento, os professores da Secretaria de Educação, as nossas escolas públicas, elas têm preparo para receber o estudante. Só não tem preparo quem não quer, porque são oferecidos cursos, são oferecidos treinamentos, né? Nós estamos sempre à disposição para poder ajudar, à disposição do pai, à disposição da escola, à disposição das famílias, dos colegas. Eu fui um caso vívido disso mesmo. A gente saiu, a Cris me levou até, né, o seu trabalho para que a gente pudesse ter esse treinamento. Então, realmente, eu sou uma prova viva de que a rede, ela
dar esse suporte mesmo, né, com as dificuldades. E você se lembra quando você chegou, né, nessa época eu estava na coordenação do Regional de Ensino, na parte de ensino especial, e quando você chegou, você lembra o tanto que você estava apreensivo? Com certeza. Então, por quê? Mas é porque nós estamos acostumados a não procurar auxílio. E eu só tenho essa visão hoje, que eu estou ali na parte técnico-pedagógica e fazendo esse trabalho mais na formação. Hoje eu tenho essa visão. Mas como professor, a gente às vezes acha que a regional é intocável. E às vezes também, nós enquanto professores somos arrogantes. Nós Exato. não quero sabemos, ninguém dentro da minha sala de aula. Exatamente, eu não quero ninguém dando palpite no meu trabalho. Porque dentro da minha nós sala não- quem manda sou Sim, eu. E nós não sabemos É. pedir ajuda, porque parece que pedir ajuda e falar que você não sabe fazer determinada coisa é assumir uma incompetência, quando na verdade o sentido é exatamente o oposto. Se eu estou pedindo a ajuda da Lídia, que é especialista em educação inclusiva, em educação especial, que tem um trabalho especialmente voltado para isso, eu estou dizendo para ela assim, me ajuda onde eu tenho fragilidades. E talvez mais tarde eu possa te ajudar onde eu tenho potencialidades. E tira desgastes, né? Eu falo pelo meu caso mesmo, voltando aqui, que a gente cria um desgaste com o aluno, com os pais do aluno, muitas das vezes quando são pais presentes, com a gente mesmo, aquele sentimento de competência, mesmo não querendo aceitar, a gente sente que não está dando o nosso melhor. Então realmente é muito mais fácil pedir ajuda, né? Ser humilde, se treinar e ver esses resultados que a gente está conversando aqui. Aproveitando, me dê um feedback. Como foi sua experiência depois daquele nosso Olha, momento? aí é onde faz a pergunta também. O jogo virou, hein? virou, O jogo hein? virou. Então, eu tive um excelente feedback. Por quê? Primeiro, antes de falar do aluno, eu pude perceber as aulas de matemática com essa metodologia. Eu lembro até você falar a respeito da arquitetura universal, Isso, né? desenho universal da O aprendizagem. desenho universal que é usado na arquitetura, Isso. que é fazer antes do que fazer os remendos, né? Naquela estrutura. Então eu vou pensar ali num prédio, vou pensar como ele pode ser acessível, ao invés de adaptá-lo depois que ele está pronto, né? Então trazendo isso para a educação, isso mudou muito minha aula de matemática. Por quê? Porque eu pude perceber que eu facilitei meu trabalho. Então eu pensava naqueles alunos, personalizava naquele aluno específico, que ele tinha autismo, só que ele tinha ainda muito mais facilidade em matemática do que os meus demais alunos. Então eu fazia um trabalho para realmente adequar ali para ele, para outros que eu tinha em sala, só que os demais alunos muitas das vezes estavam se beneficiando muito mais. Então realmente foi um trabalho que diminuiu o meu trabalho, porque eu pensava em como eu poderia adaptar geral, principalmente como a gente viu, matemática todos precisam de adaptação quase, e ali eu pude ver o meu aluno participar. Ele tinha um pouco de receio, de resistência à escrita, mas como você falou, a mentalidade dele, os cálculos mentais, a interpretação, o raciocínio lógico dele era muito bom, e foi onde a gente explorou e a gente pôde perceber uma evolução ainda maior dele, né? Então deu certo. Graças a Deus, graças a Deus. Deixa eu só aproveitar uma fala dessa sua. Não é a primeira vez que eu vejo essa resistência à escrita. Sim. Isso é comum? É comum principalmente para autista. E muitas vezes eles têm resistência à escrita, eles fazem mais de cabeça, eles têm muita dificuldade no registro, na cópia do quadro, né? Porque dentro ali do espectro dele, ele entende o que está acontecendo. E para que registrar? Né? Com o tempo, com terapias, alguns conseguem vencer essa resistência, mas não são todos, assim como não são todos que têm a resistência também, né? Depende muito do nível que aquele estudante está, depende da área de comprometimento, depende do hiperfoco que ele tenha. Então, cada estudante é um, mas é normal, é algo habitual dentro do espectro autista. E que muitas das vezes é difícil a gente compreender isso, né? A gente está tão acostumado ao ensino tradicional, àquela cópia, aquilo realmente de eu vou botar no quadro, o aluno vai copiar, que a gente não entende essa necessidade, né? Essa adequação, essa personificação que a gente precisa fazer para o aluno, né? E aí a gente acha que levar uma cópia do livro é uma adaptação curricular, a gente acha que levar uma folha que o menino vai terminar em 2 minutos
e os outros, fotografar o quadro, fotografar o quadro, adaptação curricular. E é normal como professor porque é um universo novo. Mas a gente só vai mudar como professor quando a gente parar e falar, eu preciso entender este universo um pouco mais. É novo entre aspas, né? Porque nós já estamos caminhando aí quase para 2 décadas de educação inclusiva. Exatamente. Então, assim, eu ainda não consigo compreender a resistência que alguns dos nossos colegas docentes têm em lidar com esse aluno, sabe? Com esse estudante que se apresenta pra gente. Porque afinal já estamos aí há quase 20 anos vivendo essa realidade de educação inclusiva. E nós, inclusive, aqui no DF, somos pioneiros e referência nacional. Exatamente. Né? Não existe nenhuma escola pública, particular aqui no DF que se compare a nós que atendemos na escola pública, que atendemos aos estudantes na escola pública, né? Sem dúvida, a escola pública. E mesmo pública nós ainda temos algumas fragilidades, né? Sim. Cris, eu acho que esse ponto que você mencionou, eu acho, na minha visão, que há essa dificuldade ainda pela questão do seguinte, a Lídia até comentou um pouco, muitas das vezes as coisas, elas vêm de cima para baixo, para nós professores. Pegamos pessoas que realmente saíram da zona de conforto, estudaram e chegaram num ponto onde elas realmente ditam, né, para nós aqui embaixo. E aí muitas das vezes lá na nossa formação, na nossa cultura, não faz esse processo inverso, né, Lídia? Eu acho que é por isso que perpassa esse problema, porque ele veio, só que ele não impregnou, porque não conseguimos trabalhar ele aqui como a gente está trabalhando aqui, né, entre professores. A verdade, sim, que para você trabalhar em inclusão, como eu disse, você tem que ter mudança. Tem que ter mudança. E educação é movimento. Não dá para falar em educação e em qualquer âmbito um professor que tem o mesmo plano de aula há 20 30 anos. Não tem como. Educação é movimento. Educação é informação, é o que está acontecendo na atualidade. Isso é afetividade. E é independente da deficiência, né? Eu me adaptar ao que está na moda. Mas não, eu não vou ser amigo do meu estudante. Mas eu digo com muito alegria no meu coração. Sempre fui amiga dos meus alunos. Precisamos conhecer o TikTok hoje em dia para dar aula. Eu tenho alunos que até hoje tem uma relação de amizade deliciosa. Eu encontro na rua, tenho o prazer de ver, de abraçar. E isso é muito bom para mim. Me fez realizada como professora. Né? E educação, ela só vai acontecer quando nós, professores, sairmos da zona de conforto. A faculdade não vai trabalhar tudo. Sim, a educação de fato, né? Exatamente. Não aquela que está lá no livro didático, toda roteirizada. A gente está numa realidade hoje que, às vezes, a gente pega assim uma escola e fala assim, olha, quase todas as minhas turmas, 18 das minhas 20 turmas são integração inversa, que é uma modalidade de turma que tem até o 9º ano para os estudantes com deficiência, com TEA, onde a turma é mais reduzida, bem mais reduzida do que a classe comum inclusiva. Então, assim, 18 de 20, nossa, é quase a escola inteira. Eu não dou 2 anos para 100% das salas de aula serem inclusivas. Vai ser raro a sala que não for. Vai ser raro, porque o número de diagnósticos está cada vez mais alto. O que eu particularmente, e isso é uma opinião pessoal, eu acho bom, eu não acho ruim, porque se está sendo diagnosticado, tem oportunidade de ser tratado. E de ser acompanhado, né? Exatamente, porque o estudante com deficiência, ele precisa de acompanhamento, psicoterapia, terapia ocupacional, fonoaudiólogo, pro resto da vida, para que ele vá bem, para que ele se desenvolva normalmente e tenha uma vida normal. Sim. E eu gostaria só de fazer uma observação, quando a gente fala de diagnóstico, né? Como o diagnóstico, para mim, foi essencial para que eu me compreendesse enquanto ser. Porque
porque eu me sentia um ser extraterrestre. Eu fui uma estudante que leu Hamlet de Shakespeare em forma de teatro na 5ª série, né? Que hoje seria o nosso 6º ano. E eu escondi aquele livro ali por baixo do livro didático, para o professor não ver que eu estava lendo aquilo. Era uma coisa muito louca, mas eu sempre me senti um extraterrestre. Eu tenho uma dificuldade tremenda de relacionamento, porque eu nunca me compreendi. E aí, aos 32, 33 anos, veio o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O famoso TDAH. O famoso TDAH. Aquilo veio como um luto. Por isso que eu te afirmei tão assertivamente, com tanta confiança, né, de que é realmente um luto. Porque eu passei por esse luto. Só que a partir do momento que eu passei por esse luto, eu fui estudar o que era o TDAH. E aí eu fui entender quais eram os meus hiperfocos, o que eu precisava fazer. Eu fui me compreender enquanto ser. E essa compreensão, quem me deu e quem me proporcionou foi esse diagnóstico. E como seria se tivesse diagnosticado antes, bem mais cedo? Sua vida teria sido muito diferente. Né? Porque você poderia procurar os terapeutas, os recursos para que você lidasse com essa dificuldade de relacionamento, e você se saísse melhor do que foi o percurso até os 30 e poucos anos. Sim, e foi doloroso, né? Tudo muito doloroso. Eu lembro que meu pai falava pra mim assim, mas tudo que você começa, você larga pela metade. Eu falava, largo mesmo, porque para de ser meu interesse. Eu só tenho interesse até a hora que eu aprendo. A hora que eu aprendi, dominei, perdeu a graça, eu não quero mais. Então, eu jogava pro lado e passava pro próximo desafio. Hoje, tendo consciência de como é que eu funciono, eu consigo falar, opa, peraí, vamos lá, foco, volta para aquela tarefa, ou descansa um pouquinho aqui, daqui a pouco você volta. Agora eu não tô conseguindo focar. Exatamente, né? Mas a gente vai criando estratégias para isso. E quando a gente tem uma pessoa diagnosticada ainda na infância ou na adolescência, a gente consegue evitar, né? Tantos traumas, tantos desgastes desnecessários. Pelo menos minimizar, né, Cris? Sim. Se não for evitar, pelo menos a gente minimizar, sim. É verdade. E por isso é importante, né, que todo estudante ele tenha um acompanhamento, tanto médico quanto do terapeuta, que uma escola tenha esse olhar. Outra coisa que eu falo muito e que eu acho que vale a gente destacar o aluno não é do professor, o aluno é da escola. Então, o estudante ele só vai se sentir pertencente à escola quando o aluno deixar de ser do professor. Nos anos finais do ensino médio, a gente não vê muito isso, porque o aluno tem vários professores, sim, né? Sim. Mas nos anos iniciais, a gente vê muito isso. Olha lá, aquela sala de aula lá. Então, da professora fulana. A professora é a referência do estudante. Aconteceu qualquer coisa no horário que a professora está na hora do intervalo, na hora que a professora foi ao banheiro, qualquer coisa, tem que chamar a fulana, porque a fulana é a professora. Não, o aluno é da escola. Ele precisa ser abraçado e acolhido por todo mundo. Pela escola, pelo o porteiro, por quem limpa, pelo a pessoal da cantina que faz a alimentação, pelo diretor, pelo vice, pelo secretário escolar, pelos outros estudantes, né? Então todo mundo tem que ter a visão de que o aluno é da escola. O aluno não se adaptou à nossa escola. Muitos pais vão se identificar com essa fala. Muitos. Né? Que eu sou chamado quase todo dia na escola porque meu filho está dando trabalho, meu filho não faz nada, ele rasga a tarefa, ele dorme. Muitos pais vão se identificar com isso. Eu, como mãe de TDAH, eu me identifico com essa fala, né? Mas aí é que está o problema. Não é o estudante que tem que se adaptar à escola, é a escola que tem que se adaptar ao estudante. Mas a escola vai se adaptar a 400, 500 estudantes? Sim, vai. Porque se for uma escola antenada, se for uma escola ligada no que eles gostam, é no TikTok, é no Boomerang, né? Busca o interesse. Tem um aluno que às vezes ele vai ter mais dificuldade de se adaptar, a maioria vai se adaptar normalmente, mas às vezes vai ter um que ele vai ter mais dificuldade. E a escola precisa focar naquele estudante para que ele se adapte. Não, falei errado.
para que A escola se adapte a ele. Você tá vendo como tá dentro da nossa cultura? Estrutural, né? Assim como o preconceito, né? É estrutural. E eu lido com isso todos os dias. Imagina quem não tá nessa realidade. Imagina quem não está na realidade. Então, assim, o que eu posso fazer para eu me adaptar à necessidade do meu estudante? Só que é um exercício diário. É um exercício diário. Ai, fiz isso, não deu certo. Vamos tentar outra alternativa, né? Eu me lembro até que teve uma escola em Taguatinga que eles estavam com bastante dificuldade. É uma escola muito inclusiva, uma escola que eu gosto muito, mas estavam com muita dificuldade com um determinado estudante com autismo. E eu e uma colega estivemos nessa escola, conversamos, né? Olha, monta uma caixa com o interesse do estudante, acho que era o Sonic. Assim, na conversa a gente foi conversando, a gente não descobria muito o que ele gostava, até que descobriu-se assim, que ele gostava de assistir o desenho do Sonic. Monta a caixa com as coisas do Sonic, prepara os desenhos do Sonic na televisão, vamos decorar a sala dele com o tema do Sonic, né? Tem estudante que às vezes tem dificuldade ao banheiro. Então vamos pintar a porta do banheiro com o personagem favorito dele. Pra reconhecer ali, né? Exato. Pra ele se ver naquilo, né? E aí foi, a pertencimento, né? Exatamente. A gente deu essas sugestões e fomos embora. E aí depois de um tempo a gente foi fazer uma formação com os professores. E aí uma professora, ela falou, olha, lá na minha escola, nós temos um estudante que o hiperfoco dele era do Sonic, e aí nós pintamos a porta do banheiro, nós fizemos a caixa com o Sonic, providenciamos, hoje ele está super adaptado, decoramos a sala, aí eu perguntei da escola tal, ela falou, então deu certo. Deu certo. E a escola, em momento nenhum, hesitou em pintar a porta do banheiro. Ai, pra que eu vou pintar a porta do meu banheiro por causa de um estudante? Aquele estudante é seu. E você pode fazer a diferença na vida daquele estudante. E aí ela contou que ele estava super adaptado, que tinha tido um dia de contação de histórias, ele tinha se apaixonado pela bruxa da história. Que legal. Entendeu? Então, aí ele começou a ir fantasiado de Homem-Aranha, porque ele viu a bruxa fantasiada. Então ele começou a ir pra escola fantasiada e aí ele começou a adorar ir pra escola. Pronto. Ah, mas tem que vir de uniforme. Por que ele tem que ir de uniforme? Ele vai com a mãe, uma criança pequena. Eu entendo que o uniforme é segurança. Mas se aquele estudante não se adapta ao uso do uniforme, não é uma camiseta de uniforme que vai fazer com que eu exclua aquele estudante. Com certeza. Isso é a escola acolher o estudante, adaptar o estudante. Verdade. Lídia, antes da gente caminhar aí para o nosso encerramento, que tem algo que nós queremos terminar conversando com você, que eu tinha conversado com a Cris antes, com respeito aos desafios, né? Levantar um pouco a respeito disso, tanto a gente está falando aqui da escola pública, mas sabemos que tem muita gente que nos assiste da escola privada, que tem filho na escola privada. Você falou de vários profissionais que muitas das vezes a gente não acessa, não tem eles na rede pública, são muitas dificuldades. Mas antes disso, a gente tem um trabalho aqui no Pode Educar, que é já impactar vidas desde do nosso início. A gente pensa, poxa, eu preciso ser uma grande empresa, eu preciso ganhar muito dinheiro para impactar vidas. Aqui a gente viu que não, né? Como professores nós fazemos isso e com um olhar diferente a gente muda vidas. E é por isso que nós temos uma campanha trimestral de ajudar uma ação social. E nós estamos aqui agora, né, Cris, apoiando a Obras Sociais O Consolador, que fica ali no Sol Nascente. Eles fazem toda a assistência educacional, social, a famílias que estão ali em situação de risco. E a gente sempre aproveita esse momento, Lídia, para poder colocar aqui as redes sociais deles, ela está aparecendo na tela, o trabalho que eles fazem, tá aí o Pix, o telefone, o Instagram, para que você que deseja fazer uma doação, contribuir com uma instituição séria, possa fazer isso, tá bom? E nós como empresa, nós como podcast, temos aí esse trabalho, esse compromisso, queremos até passar esse convite, a Cris vai te convidar melhor ainda,
a estar conosco no final desses 3 meses, lá fazendo a nossa ação do Pode Educar, junto com os nossos convidados. Claro, será um ação prazer. social. Será um prazer. Criança que ela é assistida, família que é assistida, ela vai bem na vida. E principalmente na escola. Tudo que a gente rega, floresce. Floresce, exatamente. É verdade, é verdade. Então, siga aí as redes sociais, faça a sua doação dentro da sua possibilidade, porque realmente dessa maneira a gente vai estar impactando vidas com o que a gente pode, né? O que está ao nosso acesso. A gente fala muito de políticas públicas, mas nós podemos, como pessoas, né, fazerem essa mudança. E Cris, gostaria que você agora caminhasse para essa conclusão desse papo com a Lídia. Eu sei que tem assunto aí para vocês há muito. Toda. Como tem? Mas a respeito desses desafios que você disse que queria deixar esse gostinho para uma próxima visita da Lídia conosco. Exatamente. Eu queria que você me falasse um pouquinho de quais são os desafios, né, para a educação inclusiva, quais são os desafios que a gente precisa superar e que desse também algumas dicas, né, de como é que a gente já pode superar os desafios que a gente conhece e que a gente já lida. Eu acho que hoje o maior desafio da educação inclusiva é exatamente essa mudança de paradigma. É exatamente o querer mudar. Porque é muito difícil fazer inclusão quando eu dependo do outro mudar. Eu dependo que o meu professor, que o meu diretor, ele queira ter uma posição diferente, uma posição inclusiva. Então, hoje o maior desafio é isso. Não é fazer um curso na área de educação inclusiva, porque é fácil fazer um curso, mas é exatamente internalizar a importância, trazer para dentro de você aquela necessidade de ter um olhar diferenciado e levar para a escola. E aí não é só o professor, é o pai do estudante, que está vendo, às vezes o estudante está agitado, às vezes ele está batendo, né? Tira esse menino da sala do meu filho. Vamos nos colocar um pouquinho no lugar daquela família, né? É uma palavra que está até na moda, é empatia. Né? Vamos ter empatia, vamos nos colocar, saber que naquele momento aquele professor não pode te dar atenção. Porque é muito difícil para o professor que está na sala de aula, como você mesmo disse, às vezes com 30, às vezes com 40 estudantes, como acontece nos anos finais, e ele parar para ir dar atenção para o pai ali na porta, quando o estudante precisa da atenção dele. Né? Mas a turma é menor. Pode ser uma turma de 2 estudantes, como são as classes especiais existentes. Pode ser com 2 estudantes. Aquele momento é do professor. Então, pai, se coloca no lugar do professor. Tenha um olhar mais empático para o professor. Professor, vamos ter um olhar mais empático para as famílias, porque aquela família está cansada. Aquela família está sobrecarregada. Muitas vezes ela não tem recursos para o estudante fazer o psicólogo que ele precisaria fazer, a terapia ocupacional que ele precisaria fazer. Né? Então, tudo o que resta é uma mãe exausta e aflita sem saber que o filho dela vai ter. Será que o meu filho vai se adaptar um dia? Então, hoje, o maior desafio é exatamente essa mudança, mas ela tem que ser uma mudança dentro de cada pessoa e que extravase para a escola. Tem que extravasar para a escola, tem que olhar de forma diferenciada. Então, hoje, caminhando para essa finalização, né, eu deixo essa reflexão. Como eu posso fazer da unidade escolar que atende um estudante com deficiência, com transtorno do espectro autista, uma escola mais humana? O currículo é fundamental, mas quando tem humanidade, trabalhar o currículo é fácil. É fácil. Eu não preciso deixar de trabalhar o currículo. Eu não preciso deixar de trabalhar o vestibular. Mas eu também não preciso ter alunos mecanizados. Eu posso ser humano. Eu posso ter esse olhar diferenciado para o meu aluno. Eu acho que, em resumo, você hoje plantou uma sementinha, sabe? Tomara. De inquietações, de provocações.
para que a gente se coloque como um agente dessa mudança que a gente quer ver no mundo, né? Exatamente isso. Se um fizer, e eu falo muito isso com as pessoas que eu converso, eu não vou conseguir mudar a Secretaria de Educação, eu não vou conseguir mudar a escola do meu filho. Se eu conseguir mudar a minha sala de aula, tá ótimo. Tá ótimo. Já ganhei. Verdade. Lídia, sobre uma coisa que eu queria pontuar, que foi um desafio que eu tive lá em casa. Meu primozinho de 8 anos, ele tem dislalia. Para quem não conhece, é aquela probleminha na fala que tem o cebolinha, né? Trocar o R pelo L, é a dislalia. E a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, até onde eu fui pesquisar, você pode me corrigir se eu estiver errado, ela não dá esse apoio de fonoaudiólogo. E aí, um mecanismo que eu achei, eu queria falar sobre bem brevemente, só para ficar de dica para os pais que nos assistem, é que tem muitas faculdades particulares, né, ou até mesmo universidades públicas, que elas carecem de alunos, de crianças para poder lidar com fazer os estagiários, para que eles possam treinar, que a gente não sabe e muitas vezes a gente acha que vai ter que pagar e tem essas instituições precisando, né? Exatamente. A gente costuma indicar bastante essa parceria com as universidades, né? Infelizmente, eu não sei no âmbito da Secretaria de Saúde, mas no âmbito da Secretaria de Educação, de fato, nós não temos o fonoaudiólogo, assim como não temos o psicólogo clínico, nós temos o psicólogo educacional, que é diferente, né? E o estudante, ele precisa do psicólogo clínico, e aí no âmbito da Secretaria de Saúde. Mas aí a gente costuma indicar realmente que seja... que procure as universidades, procure essas instituições que oferecem esse tipo de tratamento. Como você diz, as universidades ficam loucas atrás de pacientes, atrás de estudantes. E aí, até uma inquietação pra gente, algo pra gente provocar, Pedro. A educação não pode caminhar sozinha, ela tem que caminhar junto com a saúde, neste caso. Então, talvez ter uma integração maior entre Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde, no âmbito de diagnóstico e acompanhamento desses estudantes. Eu acho que facilitaria bastante esse processo de inclusão. Com certeza. E um tema para um podcast, né? Para uma outra conversa. Verdade. Mas que bom, Lídia. É para ficar realmente, porque tem hora que a mãezinha, o pai tá ali, né? Eu não tenho condição, meu filho tá precisando. Vá até as faculdades, sim, né? Nós também do Pode Educar nas nossas redes sociais, sempre que estivermos sabendo, vamos também estar postando, porque a gente sabe que isso é uma grande ajuda, porque o financeiro também é um problema, né? A gente quer ajudar nossos filhos, nossos parentes, e é bom saber que a gente tem essas parcerias, né, Lídia? Maravilha. Então, só para a gente poder finalizar, nós temos o nosso momento aí de agradecer os nossos patrocinadores. Isso é muito importante porque esse projeto, Lídia, ele só está podendo acontecer graças às pessoas que estão nos apoiando, né? E um dos nossos apoiadores é o Sistema X de Xadrez Escolar. Está aí novamente na tela. O Sistema X de Xadrez Escolar, ele é um xadrez pedagógico, o foco dele não é um foco competitivo, mas realmente trazer com base na BNCC o xadrez para os nossos alunos. Então usar o xadrez como pano de fundo para fazer um trabalho integral. E eu vejo como isso, um xadrez pedagógico, um trabalho lúdico, uma gamificação que seja, é tão útil como recurso para nós professores na educação inclusiva. É uma adequação. Com certeza. É uma adequação. O xadrez, ele desenvolve raciocínio lógico, matemático, de todos, né? Quem entende do xadrez, entende todo o processo, com certeza ele vai ter mais facilidade na hora de ler e interpretar um texto, não só na parte matemática, mas na parte exatamente da interpretação, que é a grande dificuldade que a maioria dos estudantes tem. Fazer uma atividade diferente, né? Também estar ali desapegado do que a gente viu de escrever, de exato. livro. E os meninos adoram, com né? certeza. Os meninos adoram. Com certeza. É verdade, Lídia, agradecemos muito. Cris, vocês aí, eu vou deixar um momento agora para vocês, como amigas aí, darem as palavras finais aí, fica à vontade. Amiga, muito obrigada pela sua participação. Sabe que amor, assim, pra vida juntas, toda. você sabe, né? Muito obrigada, fiquei muito feliz de poder contar com você mais uma vez, né? Porque a gente tá juntinho sempre.
E eu espero que a gente possa aí fazer um outro bate-papo desse. Eu que agradeço, amiga, a oportunidade de estar participando deste sonho, né, que está nascendo, que está começando a caminhar. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho da educação inclusiva, que é o meu dia a dia, que é o que eu gosto, é o que eu entendo, é onde eu me achei. Agradeço de coração a confiança depositada. Muito obrigada. Obrigada, amiga. Obrigada, Pedro. Nós que agradecemos. Lídia, eu quero agradecer também como a Cris está a sua presença. Você poder ter contato também a experiência que nós vivenciamos, esse treinamento, e se colocado à disposição, não só você, mas a rede também, para ajudar os professores que, assim como eu, passam por essa dificuldade, né, com certeza. E agradecer aqui as pessoas que tiraram o seu tempo, né, algo tão precioso, para nos acompanhar, aprender um pouco mais da educação inclusiva, ver como pode participar, mudar a si mesmo para transformar vidas, né? E pedir para que você possa se inscrever no nosso canal, acompanhe mais programas como esse, sempre com temas e convidados maravilhosos, que possam nos seguir lá na rede social, deixando aqui no fundo aqui esse easter egg aqui, né, de propósito, para você seguir a gente lá no Instagram, no @podeeducarbr, né? Porque dessa maneira a gente vai poder estar juntos construindo esse sonho, esses debates, essa conversa para a educação. Vender meu peixe, né? Escolas que quiserem convidar para a gente ter um bate-papo com os professores, fazer formação com os professores, bem, estamos à disposição. Ótimo. Deixa o seu Insta, pode falar que a gente bota ele aí na tela. Combinado, então. Beleza? Vamos estar deixando o Insta da Lídia, conte com a ajuda dela, com as formações, né? Com certeza uma profissional, como vocês viram, tem muito a acrescentar, tanto o professor quanto a instituição. E não deixe de ficar ligado no episódio da próxima semana, para que você possa vir conosco transformar vidas a partir da educação.